Mais informações aqui sobre a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. A gente vai falar rapidinho sobre dosimetria da pena. O Código Penal traz 8 circunstâncias que vão ser valoradas lá na primeira fase da dosimetria da pena pelo juiz. Dessas 8 circunstâncias trazidas pela parte geral do Código Penal, o Código Penal estabelece 3 como preponderantes, que são a personalidade do agente, os motivos do crime e a reincidência. Tudo bem. A Lei de Drogas, além de considerar essas 8 circunstâncias que estão previstas lá na parte geral do Código Penal, traz mais 2 circunstâncias que devem ser valoradas na primeira fase pelo juiz no momento da dosimetria da pena da sentença condenatória, que são a qualidade da droga e a quantidade da droga. Só que, diferentemente do que traz o Código Penal, a Lei de Drogas ela estabelece outros requisitos como os preponderantes. Ela estabelece que serão preponderantes a conduta social, a personalidade do agente, a quantidade e a qualidade da droga. Então é importante você ter essa diferença de quais são as circunstâncias preponderantes quando a gente está falando de Código Penal e quando a gente está falando especificamente da Lei de Drogas. Outra coisa que é importante você saber, não é possível que o juiz, por exemplo, ele utilize a quantidade de droga para, ao mesmo tempo, aumentar a pena base lá na primeira fase da dosimetria. Então, quando ele vai lá valorar essa circunstância da quantidade da droga, ele diz que a quantidade da droga é excessiva, que foi apreendido um grande montante e que por isso ele tem que majorar essa pena base. E quando ele chega, por exemplo, lá na terceira fase, ele não aplica o tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga, ou ele aplica alguma outra causa de aumento pela quantidade de droga. Não é possível que você utilize a quantidade de droga para majorar a pena 2 vezes, tanto na primeira fase quanto na terceira fase. Isso, evidentemente, vale para qualquer circunstância, mas, como a gente está falando de lei de drogas, é importante você ter essa informação. Esse raciocínio vai servir para que você utilize em outras questões, em outras disciplinas, nessa questão do bis in idem, quando a gente está falando também de dosimetria da pena. E uma outra informação que veio de um recente, relativamente recente, e que vem caindo nas provas, é quando a gente fala de pureza da droga. Se a pureza da droga ela pode influenciar na dosimetria. Então, uma droga que seja mais ou menos pura pode influenciar e fazer uma pena ser maior ou menor? Não. Tanto faz a pureza da droga. O que importa pra gente é a qualidade e a quantidade. E por que é diferente a qualidade da pureza? Quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando da diferença entre os tipos de entorpecentes. Então, por exemplo, quando a gente está falando do crack, o crack é uma droga muito mais barata, é uma droga que tem baixa qualidade, que tem um alto poder deletério, ele causa muitos danos, mais do que, por exemplo, quando a gente está falando da maconha. Então, pelo fato do acesso da droga, dessa droga ser uma mistura de muitas substâncias, causa um dano maior para o organismo. E é por isso que esse quesito, ele é valorado. Agora, a pureza, dizer se uma cocaína é mais pura do que a outra, isso não. E isso não faz diferença na hora da dosimetria da pena.